Pedro, menino navegador. Os meninos, naquela cidade, já nasciam com desejo de mar. Navegar era uma grande aventura. Navegar era tudo o que queriam. Navegar era tudo com o que sonhavam. Histórias saíam da boca dos navegantes que conseguiam voltar para a terra firme. O mar, cheio de mistérios, convidava a desafiar seus perigos. E foi assim que Pedro cresceu, ouvindo falar do mar, das conchas, dos encantamentos e das sereias. De olhos bem abertos, ele sonhava com o dia em que seria navegador nos 7 mares. Nas noites em que o sono demorava a chegar, as ondas que iam e vinham em seu pensamento o levavam para o além-mar. Lá onde o mar termina, lá onde ele queria chegar. E os olhos do menino fechavam-se sobre esse sonho, encontrando finalmente o sono perdido na noite fria e longa. Um dia, um convite feito pelo rei. O sonho tinha virado realidade. Pedro não era mais um menino, era agora Pedro Álvares Cabral, o homem que seria capitão-mor de uma importante expedição que ia cruzar o Atlântico. Emocionado, lembrou-se do pai, homem forte com apelido de gigante, gigante da beira. É preciso ser forte, pensava Pedro. O mar era cheio de mistérios. Com mais de 1000 homens, Pedro lançou-se ao mar para descobrir novas terras e se tornar um grande navegador. Partiu em busca das famosas riquezas do Oriente, que conhecia das histórias que o acompanhavam desde menino. Era uma vez um rico mercador que morava nas Índias, dono de muitas riquezas, cheiros e especiarias. Atraía os navegadores que vinham atrás dessas variedades. Navegando nessas histórias, Pedro cruzou outros mares. À noite, sozinho sobre o tapete de água em que navegava, ele olhava o céu pintado de estrelas, esperando que uma delas se jogasse no oceano. Quando a estrela caía, era hora de fazer o pedido. Era preciso pedir que tudo desse certo. Eles iriam cruzar o Atlântico, e o mar tem seus próprios caminhos. Os navegadores portugueses conheciam os segredos do Atlântico. Para chegar à Índia, as caravelas teriam que dar a grande volta do mar, navegando sempre a favor dos ventos e das correntes marinhas. Os dias se passavam sempre iguais, balançando as embarcações e trazendo incertezas. Até que, um dia, o céu azul e liso acordou a manhã com boas notícias. Ao ver o primeiro sinal de terra firme, os homens gritaram: "Terra à vista!" Mas que terra era aquela? Enorme, de águas infinitas? A paixão pelo desconhecido transformou Pedro em mais que um navegador. Ele seria um grande descobridor. Assim, os cheiros e as especiarias ficaram distantes para um outro tempo navegar. Pedro mandou lançar âncora próximo à praia, em águas rasas e seguras. Depois ficou calado, pensando
naquela terra misteriosa. Seria uma ilha? Ilha de Vera Cruz, ele a chamaria. Naquela noite, Pedro sonhou com a nova terra. No sonho, encontrava homens de rostos pintados que choravam sem parar. Um deles se aproximou e perguntou: por que vieram nos arrancar a liberdade? Diante do estranho homem em prantos, Pedro se viu com o olhar vazio, o pensamento perdido, naquela pergunta sem resposta. Quando acordou, sentiu o corpo pesado. Estava cansado de sonhar, e do longo sonho só guardara uma sensação de tristeza. Só disso ele se lembrava, no corpo e na memória. Mas era preciso apagar o sonho e alcançar terra firme. O mar era sempre calmo por ali. Aquele era um porto seguro. Suaves marolas levaram os botes e os olhares dos navegantes para perto da terra. Logo avistaram homens que andavam pela praia. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que cobrisse suas vergonhas. E nas mãos traziam arcos e flechas. São índios, disseram os portugueses. Assim, Pedro descobriu que aquela era uma terra já descoberta. A terra já tinha dono. Por um instante, os homens vestidos e os homens nus se olharam calados, mergulhados em pensamentos e dúvidas. O breve silêncio pareceu uma eternidade. Quando finalmente falaram, perceberam que as palavras não faziam sentido naquele momento. Cada qual tinha a sua língua, mas um simples sorriso podia mostrar ao outro a cara do desejo. Desejo de paz ou desejo de guerra. Os índios não sabiam por que os navegantes tinham vindo, mas se eram visitantes, deviam ser bem recebidos. Pedro sabia o que desejava. Queria ouro, queria glória. Queria contar ao rei a sua descoberta. Mas será que havia ouro por ali? Haveria prata, pedras preciosas, temperos, especiarias? Que novos animais, plantas e riquezas poderiam interessar a Sua Alteza? Pediu então ao escrivão da frota uma carta narrando as maravilhas da nova terra. São águas, são muitas, infindas. A terra é de muito bons ares e em tal maneira é graciosa que se plantando tudo dá. Os dias foram passando, trazendo respostas para as perguntas que estavam soltas no ar, desde a chegada dos navegantes. Os índios logo perceberam que os portugueses queriam sempre mais do que lhes ofereciam. Queriam ser donos do que não era deles. Queriam mostrar que sabiam a verdade, mais verdadeira sobre todas as coisas do mundo. Rezaram missa, batizaram índios, deram nomes às coisas, fizeram trocas, deixaram dúvidas. Um dia, os navegantes voltaram ao mar e partiram para Portugal. De longe, Pedro e seus homens viram a imensidão daquela terra desaparecer no meio das águas.
Quando o capitão chegou a Portugal, o rei já sabia das novidades. A carta havia chegado. Agora era preciso dominar a nova terra e descobrir suas riquezas. Pedro esperou ser recebido como herói, desses de quem o povo muito se orgulha. Mas aquela havia sido a sua última viagem. Pedro foi descobridor de uma única descoberta, ou seria invasor de uma única terra. Uma terra que recebeu tantos nomes, mas que já tinha um só. Uma terra inundada por muitas águas, pintada de homens pardos, livres, tão iguais e tão diferentes. Pedro morreu anos depois. Ninguém falava nele. Ninguém saudava o navegador. Pedro morreu esquecido. Dizem que foi de malária, doença que pegou na travessia de volta, quando aportou em Calicut. Será? Talvez Pedro tenha morrido aprisionado na tristeza daquele sonho que nunca o abandonou. Quem de verdade saberá o que o levou para sempre? Ninguém. O que sabemos é que ele se foi, mas deixou seu nome marcado nas terras e nas páginas do Brasil como grande navegador, Pedro Álvares Cabral. Do jeito como, um dia, ele menino sonhara ser. Olá, amiguinhos! Espero que tenham gostado da historinha. Não deixem de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau!